Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Onde você aqui esteve, nos falou sobre o risco de desindustrialização no Brasil a partir de um relatório do governo que vazou, foi divulgado. E depois eu fui impactado com a informação de que o Banco Central revia as previsões de crescimento para o Brasil, aumentando a possibilidade de crescimento do Brasil em aproximadamente 1 ponto percentual. Confesso para você que, como de economia eu entendo mesmo do que de física nuclear, eu não consegui entender por que é que a previsão de crescimento aumenta e vem um relatório do governo, um relatório que foi divulgado, um relatório interno do governo, dizendo que nós corremos o risco de desindustrialização. Como é que isso funciona? Enfim, não é, pode parecer a princípio um contrassenso, mas não é um contrassenso. Desindustrialização significa o seguinte, é a redução do peso da participação do setor industrial no produto interno bruto. Então, o peso da indústria na economia brasileira. Então, a economia está crescendo, todos os segmentos estão crescendo, mas a participação da indústria está ficando menor. Significa que a indústria está crescendo num ritmo diferente dos outros setores, comércio, prestação de serviço. Por isso, o que os industriais estão preocupados é com esse ritmo da indústria, que poderia estar melhor, não fossem vários fatores que impactam a produtividade das indústrias. Como eu disse ontem aqui, o que o relatório reservado do Ministério do Desenvolvimento mostra é que a participação da indústria no PIB era de 30% há 5 anos atrás e esse ano ela já está em 25%. Então ela vem caindo. Significa que os outros setores estão ganhando um ritmo mais acelerado. Eles estão ganhando mais com esse crescimento econômico do país do que a indústria. E eu também comentei ontem que eu não tinha dúvida que as entidades representativas das indústrias iam se aproveitar desse relatório para reforçar as suas batalhas, porque há algum tempo elas vêm gritando sobre isso, pedindo medidas do governo sobre isso. E aí, logo depois que saí aqui do estúdio, fiquei sabendo que a FIENG já convocou, tem aí uma reunião, um seminário convocado para segunda-feira, onde eles estão convidando vários economistas, e eles vão discutir justamente isso. O tema dessa reunião é riscos da desindustrialização no Brasil. Eles pretendem sair do evento com a formulação de um documento com propostas do setor para ser encaminhado às autoridades, e eles vão além das explicações que os próprios técnicos do Ministério alegam para a desindustrialização. O Ministério reconhece que o câmbio, por exemplo, tem dificultado as exportações brasileiras e contribuído negativamente para as indústrias que têm na exportação uma base importante da sua receita, do seu negócio. E aí eles elencam outras características: carga tributária, taxa de juros, legislação trabalhista antiga e onerosa, problemas de infraestrutura nas estradas, nos portos, nos aeroportos, que atrapalham o escoamento da produção, que tudo isso tem contribuído para aumentar o risco, potencializar esse risco de desindustrialização no país. Esse evento vai ser aberto pelo presidente da FIENG, Olavo Machado Júnior, vai contar com a participação de vários economistas muito respeitados aí, gente da Fundação Getúlio Vargas, outras entidades respeitadas no setor, e vai ter também o representante do outro lado, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o Reginaldo Arcuri. Ele vai apresentar a posição do governo sobre como elevar a competitividade na indústria, que é exatamente o que o setor cobra. E aí, diante desse impasse, desse dilema, desse risco, o que o governo pretende fazer para que as indústrias brasileiras não percam terreno na economia? Há questão de 6 meses, estive moderando um debate para uma empresa de telecom no Triângulo Mineiro. O que me chamou a atenção é que alguns prefeitos daquela região, numa das mesas de debate, discutiam o fato de que hoje já não se tem mais a mesma capacidade para atrair indústrias para os seus municípios. E você se recorda, todos nós sabemos, basta viajar pelo interior do Brasil, que é muito comum você ver cidades até pequenas que tem lá um distrito industrial, né? Eles até põem a placa, distrito industrial da cidade tal. E eles discutiam que eles agora pretendiam focar essa capacidade de atratividade para serviços, para turismo, para negócios. Está mudando essa regra? É de fato uma tendência, o crescimento da prestação de serviço, que é uma consequência também do aumento de renda. Assim. As pessoas com mais renda consomem serviços que não podiam consumir antes, o que abre espaço para o desenvolvimento desse tipo de negócio. Então, assim, e podemos falar dos menores, de salão de beleza
às coisas mais sofisticadas, consultoria e outros negócios em prestação de serviço. O crescimento desse setor é uma consequência natural do desenvolvimento da própria economia. A economia brasileira cresceu, se fortaleceu, se sofisticou e o setor de prestação de serviços cresceu a reboque. No plano dos governos estaduais, a guerra fiscal, ela tem algum peso nessa desindustrialização de certos estados ou não? A guerra fiscal é sempre um problema para municípios, para estados, é uma dificuldade de lutar, todo mundo está ali na guerra para garantir maior receita. Não é um impacto, ela pode afetar, desindustrializar um município, na medida que o município vizinho jogou no município, aí tem que ser prestação de serviços, né? Não indústria, sim, porque a legislação de municípios é outra. Uhum. Mas aí ela leva uma empresa para outra, um estado para outro. Sim. Minas Gerais perdeu várias indústrias para o Rio de Janeiro numa guerra fiscal ali na próxima região da Zona da Mata. Minas Gerais teve que reagir para conseguir atrair de volta as indústrias. Mas aí são questões pontuais. A gente está falando de levar uma indústria para cá, trazer outra indústria para lá. Isso não afeta o território do Brasil. O risco de desindustrialização, como apontado aí, é um contexto global, é um problema de políticas macro, de políticas de governo no nível federal. Perfeito. Ivana Moreira conversa conosco sobre economia todas as manhãs aqui no jornal Band News Minas, primeira edição, e promete que volta amanhã. Tchau. Com certeza. Até amanhã.